como ontem nós estávamos falando sobre a tríade da economia mundial, como é que se distribui o poder em relação à economia, nós vimos que existem três polos grandes de poder econômico no mundo. Um são os Estados Unidos, o outro seria a Europa Ocidental, onde a gente vai encontrar grandes economias como a Alemanha, França, Reino Unido, Itália, por aí vai, a parte oeste da Europa. E o outro grande polo de poder seria um polo de poder asiático, ali pegando o Japão e a China. Mas no livro de vocês vai englobar praticamente só o Japão, né? Eles não enfocaram na China, mas a gente poderia inserir a China nessa questão da Ásia, com esse terceiro outro polo aí de poder. E como eu estava falando sobre os Estados Unidos ontem, eu vou continuar hoje, né? Nos Estados Unidos, as regiões que são bastante industrializadas são chamadas de belts, né? Os belts. Eles chamam de belts tanto as áreas industrializadas como as áreas de grande produtividade agrícola, né? Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a dinâmica industrial. A primeira grande área industrial nos Estados Unidos que se estabeleceu lá, se estabeleceu na região nordeste do país, que foi justamente onde existiam as primeiras colônias, né? As colônias que deram, como é que eu posso dizer, mais certo no quesito de produtividade, mercado consumidor, distribuição de produtos, etc. Por as colônias do norte. Então, a primeira grande área industrial nos Estados Unidos vai se formar aí, nessa região nordeste dos Estados Unidos. Tá aqui no mapa, né? Tem até no livro, isso aqui é o livro de vocês, na verdade, mas não tá tão bem direitinho. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar para aqui, tem não. Mas, ó, se localiza nessa região aqui, tá demarcado no mapa. Essa região ficou conhecida como Manufacturing Belt, é conhecida como cinturão industrial, uma grande área industrial. Até hoje é uma das áreas mais urbanizadas do mundo, com uma população urbana industrial. Não deixou de ser uma região extremamente importante do ponto de vista industrial dos Estados Unidos. Desde mais ou menos o finalzinho do século XVIII para o século XIX, despontou como principal região dos Estados Unidos em relação a indústrias. E durante muito tempo, essa região do Manufacturing Belt era a principal região industrial dos Estados Unidos. E sem contar que é onde se localizam os dois grandes polos de poder nos Estados Unidos, né? Porque aqui é onde a gente vai encontrar a Nova York, no Nordeste. Nova York, que é o grande centro financeiro dos Estados Unidos e do mundo inteiro também. E é onde a gente vai encontrar o centro político dos Estados Unidos, que é Washington, D.C., né? A capital do país, o centro político do país. De onde demandam decisões que estão extremamente importantes para o mundo inteiro, né? Para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. Então, essa primeira região aqui, a primeira grande região dos Estados Unidos em relação à indústria vai ser o Manufacturing Belt, o grande cinturão industrial do país. Esse foi o primeiro. Na verdade, até hoje em dia, a gente vai ter duas grandes regiões industriais nos Estados Unidos. Vai ser o Manufacturing Belt, que é essa daí, que foi a primeira a se desenvolver, se constituir. E depois, logo mais ou menos depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começam a investir muito dinheiro, muitos recursos, tanto recurso financeiro quanto em relação à infraestrutura, no segundo cinturão que eles criaram lá, que é o cinturão chamado Sunbelt, o Sunbelt, que seriam a constituição de indústria na região sul do país e na região oeste do país, certo? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que foi quando houve como é que eu posso dizer, uma profundidade no quesito de investimento no país. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso aqui, não foi? Desde o finalzinho do século XIX, a região do Vixe Maria, agora pegou. Do Manufacturing Belt tornou-se uma área extremamente dinâmica, uma área industrial e urbanizada. Nas duas primeiras décadas do século XX, 1910 e 1920, o centro de gravidade do Manufacturing Belt migrou da costa atlântica para outras regiões, como a região dos Montes Apalaches, que fica também aqui próxima à costa, né? Dos Montes Apalaches e também dos Grandes Lagos, para dinamizar o setor industrial, né? Ainda mais. Nessas regiões, estavam em desenvolvimento as indústrias de bens de produção, que tinham como base o carvão mineral e o minério de ferro, e estava dando início, no século XIX, a indústria automobilística, que se tornou um marco, né, da indústria dos Estados Unidos. O desenvolvimento industrial do país, inicialmente, teve como um alavanque, tipo,
algo que proporcionou ainda mais o desenvolvimento industrial deles foi a política alfandegária que eles criaram para tentar proteger os produtos que eram fabricados nos Estados Unidos de outros produtos de fora, como, por exemplo, produtos que vinham da Europa, para que dinamizasse a produção interna e também o consumo dos produtos. E também outra coisa que favoreceu o processo industrial deles é porque grande parte do que eles investiam no setor industrial, no início da industrialização dos Estados Unidos, o capital vinha da agricultura, né, que foi a economia que meio que alavancou de início os investimentos para o setor industrial. Agora, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento agropecuário. No sul, né, enquanto a região do Manufacturing Belt bombava, na região sul existia ainda uma economia bastante movida pela agricultura. Tanto agricultura como pecuária, mas principalmente agricultura. No sul, o tabaco era muito produzido na região, nos estados da Virgínia e da Carolina, que fica aqui, ó. Vocês estão vendo, né? O mapa dos Estados Unidos. Estão vendo agora? Bem direitinho. Oi, som. Vocês estão vendo? Estão vendo o mapa? Ou não? Sim. Aí, ó, os estados da Virgínia e da Carolina, né? Onde era muito produzido tabaco. Tá aqui, ó. Carolina e o estado da Virgínia. O que mais? O algodão era cultivado nas áreas dos estados da Geórgia e do Texas. Aqui, ó. Cadê? Texas e a Geórgia. Texas e Geórgia. Aí, que servia para abastecer os mercados externos. Já nas grandes planícies dos rios Mississippi e Missouri estavam os campos de trigo do Kansas, Oklahoma e Nebraska. Fica aqui, ó. Oklahoma, Kansas, Nebraska, essa região aqui. No oeste semiárido, na parte mais à esquerda do mapa. Por sua vez, nas regiões do Texas, a Montana, predominavam as fazendas de gado, pecuária, né? Na vasta periferia dessas produções, nas áreas mais distantes das produções, os centros comerciais e portuários eram abastecidos, como Los Angeles e San Diego, na Califórnia, e Nova Orleans, em Louisiana. Agora vamos falar um pouquinho sobre quando é que os Estados Unidos realmente se tornou a maior potência do mundo em relação à economia, em relação ao setor militar. Quando é que eles se tornaram realmente a maior economia do mundo? Foi quando? Qual o marco que a gente tem para demonstrar isso? Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, muitas pessoas consideram, alguns historiadores consideram que os Estados Unidos se tornou a maior economia do mundo já no final da Primeira Guerra Mundial, mas quando realmente foi consolidado, quando eles realmente se tornaram a maior potência do mundo em todos os sentidos, na questão da ciência, tecnologia, economia, no setor bélico, enfim, quando eles realmente ganharam poder de alcance global, foi sim na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial. E sem contar que o final da Segunda Guerra Mundial vai ser muito importante para a economia dos Estados Unidos. Por quê? Porque vai ser com o final da Segunda Guerra Mundial que eles vão começar a investir maciçamente em duas outras regiões do país, que vai formar o outro cinturão lá, outro cinturão industrial, que é o Sun Belt. Vou mostrar já no mapa. Então, eles vão começar a investir maciçamente nas partes sul do país e na parte oeste do país. Lembrando que é no oeste do país que vai se encontrar o Vale do Silício. A política de construção de estradas. Aí o que é que eles fizeram, né, para conseguir esse desenvolvimento dessas outras regiões, da região sul e da região oeste? A política de construção de estradas de rodagem era necessária uma infraestrutura, se criar uma infraestrutura para servir de suporte para essa produtividade. Então, a política de construção de estradas de rodagem, os programas de desenvolvimento hidráulico das bacias do Tennessee e do Colômbia começaram a dinamizar essas áreas para a produtividade, né, para começarem a ter fonte de energia e ter também uma infraestrutura necessária para que eles consigam produzir e também distribuir esses produtos. Os campos petrolíferos do Golfo do México, que está ali próximo ao México, obviamente, e da Califórnia, apresentavam uma produção crescente e atraiu investimentos, que fica naquela região sul do país. A política de construção de estradas de rodagem, os programas de desenvolvimento hidráulico, sim, já falei isso. Deu uma pane no sistema agora. Além desses fatores, outros elementos indiretos estimularam o crescimento das novas regiões. A reconstrução econômica do Japão também estimulava um novo interesse comercial pela bacia do Pacífico.
Outra coisa que fez com que os Estados Unidos começassem a investir maciçamente na parte oeste do país é porque o Japão foi um dos países que mais cresceu. Dizem que foi o país que mais se desenvolveu, na verdade, depois da Segunda Guerra Mundial. E conseguiu se recuperar rapidamente. Mas por quê? Porque investiu maciçamente no setor industrial e também na alta tecnologia. E aí, o que aconteceu? Como os Estados Unidos, percebendo que o Japão estava se desenvolvendo bastante, começou a investir na região do Pacífico, porque ficava próximo ali do Japão, né? Para manter um contato maior, mais próximo com os japoneses, para trocas comerciais, enfim, investimento de um para o outro. Então, uma das coisas que promoveu também que os Estados Unidos começassem a investir nessa parte oeste foi o desenvolvimento financeiro do Japão. Outra coisa que também favoreceu, que vai ser uma das características desse período, o envelhecimento da população gerava um grupo crescente de idosos, que se deslocava para as regiões com clima quente, como o sul e o oeste. Simultaneamente, crescia a atividade turística, outra coisa que fez com que alavancasse o setor econômico deles, especialmente na Flórida e na Califórnia. A partir da década de 1970, a reorganização espacial tomou impulso com a emergência de um novo ciclo industrial, assentado em tecnologias de ponta e intensa automação. A partir da década de 70, os Estados Unidos vão começar a investir ainda mais no setor de alta tecnologia. E vai coincidir com o período do toyotismo, de novas formas de se produzir nas indústrias, para se ganhar tempo, para se ganhar também em produtividade. E vão mudar totalmente a logística da produção industrial. Os ramos industriais emergentes buscavam novas localizações, de preferência essas localizações que dessem alguma vantagem para o país, como, por exemplo, onde locais distantes de fontes de matérias-primas, mas geralmente próximos a... como é que eu posso dizer? Locais próximos a universidades, a centros de pesquisa, eles começaram a investir mais nesses locais. Por quê? Porque quando você quer desenvolver seu setor industrial, novos produtos de alto teor tecnológico, você tem que investir maciçamente em pesquisa e desenvolvimento. Então, a partir da década de 70, os Estados Unidos eles meio que mudaram a logística deles de instalação de indústrias. Onde antes eles investiam maciçamente em locais onde tinha matéria-prima, né, onde tinha muita mão de obra, etc. E tal, a partir desse momento eles começaram a investir muito conforme outra lógica, onde eles encontravam um centro de pesquisa próximo, ou uma universidade, onde se desenvolvesse ali diversas pesquisas científicas em prol do melhoramento de determinado produto, ou até na confecção e elaboração de novos produtos. A lógica mudou, né? O centro da economia era deslocado do setor secundário para o setor terciário, ou seja, começou a diminuir a quantidade de pessoas no setor secundário trabalhando na indústria. Mas por quê? Porque a indústria se tornou cada vez mais automatizada, né? Cada vez mais se utilizando de máquinas, de robôs, então não precisava mais de tanta gente. Então, também, a partir da década de 70, nos Estados Unidos, a gente vai vivenciar um período de mudança aí na questão do emprego. Isso vai ocasionar também, né, vai haver uma mudança, mas isso vai ocasionar também na diminuição dos empregos e, consequentemente, no desemprego, principalmente nesses setores ligados à indústria. As pessoas vão começar a trabalhar mais no ramo de serviços, de comércio, porque vai faltar emprego nas indústrias, né, por causa da automação. Enquanto o emprego fabril diminuía, crescia o emprego na área do comércio e do serviço. Aí aqui o Sunbelt, Cinturão do Sol. Toda a área industrial dos Estados Unidos eles chamam de belts. E também as áreas agrícolas, também chamam de belts, para identificar que aquela área ali tem uma alta produtividade em tal ramo, em tais setores. Então, esses investimentos que eles começaram a fazer em infraestrutura, na questão de fonte de energia, na exploração de recursos minerais, tanto na parte sul dos Estados Unidos quanto na parte oeste dos Estados Unidos, deu origem ao Sunbelt, né? A um novo cinturão industrial do país, que também não ficou restrito a uma área específica, né, no país. Tanto se deslocou para a região sul quanto para a região oeste. Aí olha o mapinha, como ele está mostrando bem direitinho. Essa região nordeste aqui dos Estados Unidos tem uma importante megalópole. Eu não tinha falado dela ainda. Eu falei que é aqui que se localiza o Manufacturing Belt, né? Que é tipo a primeira grande área industrial dos Estados Unidos. E também muito importante, influente até hoje no país.
E eu falei que é onde se concentram os dois grandes polos de poder nos Estados Unidos, com Nova York, que é o centro financeiro do país, é onde vai se localizar a principal bolsa de valores do mundo, e Washington, que é o centro político dos Estados Unidos, né? O presidente do país fica lá, é lá que eles decidem grande parte dos projetos para o país e também das negociações desse país com outros países e por aí vai. Sim, nessa região aqui também vai se localizar uma grande megalópole. O que seria uma megalópole? É a junção de duas metrópoles ou mais? Pode ser. Mas uma megalópole, a principal característica de uma megalópole é que é uma área super urbanizada. Quando você fala em megalópole, eu estou falando de uma área super urbanizada. E essa região aqui, como eu já tinha falado no início da aula, é uma das regiões mais urbanizadas do país todinho. Grande parte das pessoas, praticamente quase 100% das pessoas, em algumas cidades aqui, vivem na zona urbana. E é uma grande população urbana e industrial. Tem uma grande megalópole aqui que ela é chamada de Boss Wash. Boss Wash. Por que ela é chamada de Boss Wash, essa megalópole? Porque vai de Boston, aqui ó, mais ao norte, até Washington. Por isso que ela é Boss Washington. É uma das principais megalópolis do mundo, né? Engloba diversas cidades importantes, influentes, tanto para os Estados Unidos quanto para o mundo inteiro. Ó, tá até demarcado aqui no vermelhinho. Aí, em verde, espaço integrado com dinamismo transfronteira, aqui nessa região. Aqui seria uma região integrada entre Estados Unidos e Canadá, né? Pega Toronto, Canadá, Montreal, Canadá, Quebec, Canadá, mas pega Detroit, Estados Unidos, Chicago, Estados Unidos. Uma região transfronteiriça de grande dinamismo industrial. Interface marítima, fluxo de população, capitais e atividades, deslocalização. Está falando um pouquinho sobre a saída das pessoas, né, da região do Manufacturing para outras regiões do Sunbelt. Espaço dinâmico atrativo, novos espaços motores, espaço povoado, localizado. Pronto, acho que falei. Metrópole mundial, tá aí no símbolozinho, é o círculozinho maior, é uma metrópole mundial. O círculozinho, o intermediário é uma metrópole mundial e o menor, grandes centros dinâmicos do país. Tem vários, né? Aqui, ó. Se tiverem dúvida, pode falar, viu? Crise e problemas sociais nos Estados Unidos. O livro vai abordar a questão de que atualmente os Estados Unidos vem passando por diversas crises. E não só crise econômica, como crise política também. E aí essas crises se refletem na produtividade do país. Isso recentemente, viu? Isso se reflete na produtividade do país, se reflete na exportação dos seus produtos, se reflete também no consumo dos produtos, porque a gente vai ver já que essas crises, principalmente a crise de 2008 que houve lá, que começou lá, né, e se espalhou pelo mundo. A crise que começou no setor imobiliário, que atingiu outras partes do mundo. Essa crise, ela provocou um desemprego significativo em alguns setores lá, levou à falência bancos, algumas seguradoras, e isso fez com que, de certa forma, muitas pessoas deixassem de consumir produtos. Por quê? Porque o país estava vivenciando uma crise econômica, né? Enfim. E aí, essa parte introdutória aqui vai dizer o seguinte, que atualmente o país vem passando por uma série de crises, tanto econômicas quanto políticas, e isso, de certa forma, ocasiona numa retração da produção, da distribuição e do consumo de produtos, e, consequentemente, da sua economia. Tem até uma perspectiva, né, que a China possivelmente vai ultrapassar os Estados Unidos em termos econômicos no futuro. Talvez daqui para 2050 a China se torne a maior economia do mundo. E pelo que a gente está acompanhando nas notícias, né, a China realmente tem o seu setor industrial, comercial, financeiro bastante desenvolvido. Vem crescendo muito. Vocês sabem que Estados Unidos, Canadá e México faz parte de um bloco econômico chamado NAFTA, né? Que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, NAFTA. Esse bloco foi criado no final do século XX e existe até hoje. Foi criado para dinamizar a região desses três países, que os três juntos fazem parte da América do Norte. A América do Norte só tem Canadá, Estados Unidos e México.
E o intuito da criação desse bloco, já existia antes da criação desse bloco, como é que eu vou dizer, um acordo entre Estados Unidos e Canadá. Acordo comercial já existia, mas não existia com o México. E os Estados Unidos, meio que é aquele ditadozinho, tentou dar uma martelada, como é uma cajadada em duas coisas. Tentou unir aí seus interesses comerciais com os interesses de proteção do território, porque grande parte das pessoas que chegam nos Estados Unidos, os imigrantes que chegam nos Estados Unidos, passam pelo México, atravessam a fronteira entre o México e os Estados Unidos. E tanto pessoas que vêm do México para os Estados Unidos, vai do México para os Estados Unidos, quanto pessoas que partem da região central, da América Central, passa pelo México e geralmente chega até os Estados Unidos. Então, ao manter relações mais próximas com o México, através da criação do NAFTA, favorece, de certa forma, não só o comércio dos Estados Unidos, a troca de produtos, eles aproveitam muito a mão de obra mexicana, que é bem barata, as condições de instalação das indústrias, que também são bem favoráveis, a isenção de impostos também, que são favoráveis, mas eles também atuam, de certa forma, aproveitando-se da localização para proteger a sua área fronteiriça entre Estados Unidos e México. É tanto que é uma área extremamente vigiada no mundo inteiro, né? Por muro, por cerca elétrica, né? Através de patrulhamento 24 horas por dia, enfim. Então, a criação do NAFTA, muitas pessoas veem somente do ponto de vista econômico, tipo, que favoreceu a economia desses três países, que foi muito bom para o México e tal, porque o México é um país emergente, enquanto o Canadá e os Estados Unidos são países desenvolvidos, mas não foi só com esse intuito que os Estados Unidos quis criar esse bloco econômico, não. Outra coisa é que o NAFTA não é um tipo de bloco econômico com grande, como é que eu posso dizer, com grandes liberdades, entre aspas. É um bloco econômico conhecido como área de livre comércio, é uma zona de livre comércio, esse bloco econômico é uma zona de livre comércio. Em uma zona de livre comércio, a única coisa que existe que pode ficar circulando o tempo inteiro são as mercadorias, serviços, capitais, isso pode ficar circulando entre os três países, os países que fazem parte da zona de livre comércio. Mas, por exemplo, se você é mexicano e você quer migrar para os Estados Unidos, até para trabalho, você quer migrar, né? Mas, tipo assim, você não tem um trabalho regularizado, você está indo só para se aventurar nos Estados Unidos, tentar um emprego lá. Então, não pode, porque dentro do NAFTA só existe livre circulação de mercadorias, capitais e serviços. Esse bloco foi criado para isso, né? Mas tem essa questão também da segurança que eu falei, que está meio que implícito aí, na formação do bloco. Uma das coisas que os Estados Unidos fez para tentar dinamizar a sua economia com o México e também, de certa forma, para impedir a entrada de mexicanos nos Estados Unidos, foi implantar uma série de indústrias no norte do México, bem próxima da fronteira com os Estados Unidos. Ao implantar, e essas indústrias são chamadas de maquiladoras. Maquiladora, que quer dizer, em espanhol, né? Quer dizer montadora. Então, os Estados Unidos, mais uma vez, tentando aí promover os seus interesses, tanto interesse econômico quanto interesse de segurança do território, começou a instalar e instalou diversas indústrias montadoras no norte do México. Ao fazer isso, eles promovem emprego no norte do México e, de certa forma, acaba que impede um pouquinho o fluxo de pessoas do México para os Estados Unidos em busca de emprego. Então, essa foi uma das medidas. Essas zonas, chamadas de as zonas francas maquiladoras, elas são muito importantes, para os Estados Unidos, principalmente. Por quê? Porque são áreas onde se montam produtos, áreas onde a gente vai encontrar isenção de imposto, mão de obra muito barata. As indústrias dos Estados Unidos se instalaram no norte do México, lembrando, são as maquiladoras. Mão de obra barata mexicana, eles se aproveitam da mão de obra mexicana, que é muito barata. E aí, essas indústrias, elas apenas montam produtos, elas são montadoras, são maquiladoras. As peças saem dos Estados Unidos, vão para lá eles montam, aí o produto, essas peças são vendidas para os Estados Unidos de novo, passam para os Estados Unidos de novo, e os Estados Unidos vendem para o mundo inteiro. E aí que eles dinamizaram sua economia com isso, geraram um emprego na parte norte do México e, de certa forma, diminuiu um pouco a migração ilegal dos mexicanos, né, para os Estados Unidos. Que é o que tem falando aqui. Aí, uma das coisas que meio que não é tão positiva em relação a esses países do NAFTA
principalmente para o México. O México é o país que mais sofre com algumas coisas que são criadas a partir do NAFTA. Os Estados Unidos têm o costume de subsidiar a sua produção agrícola. O que é subsidiar a produção agrícola? Fornecer money, dinheiro, para os produtores produzirem seus produtos em um preço mais competitivo no mercado internacional. Então, isso acaba afetando o México porque eles têm que produzir mais, produzir um produto bom e mais barato até para ver se eles conseguem competir com os Estados Unidos, que recebem muito investimento do governo, né? Isso tem repercutido fortemente na produção agrícola mexicana, o que levaria à redução dos preços desses produtos dos mexicanos, além de forçar o êxodo rural e a imigração de camponeses empobrecidos, né, que tem que sair da zona rural para buscar um emprego, uma condição de vida melhor. Então, como eu falei, acaba prejudicando mais os mexicanos do que os estadunidenses. Um dos principais problemas sociais dos Estados Unidos é a imigração ilegal. Quando você é um imigrante ilegal, significa dizer o quê? O que é um imigrante ilegal? Você foi para outro país fora da lei. Você não tem um visto, uma autorização para permanecer ali naquele país, né? Isso. Um dos principais problemas sociais, e não só social, também econômico, político, cultural dos Estados Unidos, é essa questão da imigração ilegal, porque muitos estadunidenses acusam os imigrantes, quando chegam lá dentro, de estar tomando o espaço deles, dos estadunidenses. Dizendo assim, eles vêm para aqui e tomam o nosso emprego, que deveria ser nosso, das pessoas que são de lá mesmo. Eles vêm para aqui e o governo fica gastando com saúde, né, com infraestrutura para essas pessoas, não sei o que lá. Mas, de certa forma, não é isso que acontece, porque muitos imigrantes, quando chegam nos Estados Unidos, eles vão trabalhar em funções que o próprio estadunidense recusa, não quer. Então, não é tão bem assim quanto a gente escuta, não. Isso aí é xenofobia, na verdade. O que a gente encontra muito na internet falando sobre isso, né, que os estadunidenses não gostam desses imigrantes, é xenofobia. É você não aceitar a cultura do outro. Você achar que eles vão destruir aquela nação, eles vão tomar nosso emprego, eles vão tomar tudo que o governo deveria estar investindo na gente e tudo mais. É xenofobia, pura xenofobia. Xenofobia. Aí sim, muitos imigrantes, obviamente, quando chegam nos Estados Unidos, e quando conseguem, porque é extremamente difícil chegar nos Estados Unidos, boa parte das pessoas que chegam lá ou vem da América Central, ou parte da América Central, ou vai ali do México, né, que faz parte da América do Norte, e atravessa a fronteira. Sendo que é extremamente difícil, porque, como eu já falei, tem muros, tem cercas, vigilância eletrônica, patrulhamento. O controle é muito severo, é muito rígido na fronteira do México com os Estados Unidos. É um controle aéreo, existe controle terrestre, controle marítimo. Então, assim, é uma área extremamente vigiada. E quando você chega até lá, que você realmente consegue se estabelecer, que é bem difícil você conseguir, o que é que acontece? Muitos conseguem um emprego e aí acabam mandando remessas de dinheiro, de dólares, para o seu país de origem. Isso acontece. Mas não é tão fácil assim como está no livro aqui, não. No livro está assim, Os imigrantes conseguem passar pela fronteira, e se estabelecer, enviam importantes remessas de dinheiro para o país de origem. Para o seu país de origem. Mas não é tão fácil assim, não. Como está no livro, não. É bem, bem, bem difícil você conseguir isso. E como eu tinha falado na aula já, os Estados Unidos vem passando atualmente por sucessivas crises econômicas e políticas, e uma delas, que se tornou bem conhecida no mundo inteiro, foi a crise financeira que aconteceu lá em 2008, no ano de 2008, começou em 2008, que aconteceu no setor imobiliário com os empréstimos subprime, que são empréstimos subprime, empréstimo de risco, que muitas agências imobiliárias, né, muitos bancos começaram a conceder empréstimo de risco às pessoas, tipo, sem saber se aquelas pessoas tinham dinheiro para pagar. E aí ocasionou numa série como é que eu posso dizer? Tem um nomezinho específico para isso. As pessoas não conseguiam pagar as contas e os bancos começaram a falir. Bancos, seguradoras começaram a falir, que estavam emprestando esse dinheiro aí, chamado empréstimo subprime, de risco. O que é que o governo dos Estados Unidos fez em 2008, 2009?
eles começaram a socorrer algumas empresas, mas muitas entraram à falência, os Estados Unidos não conseguiu socorrer todas, algumas eles conseguiram. Houve um desemprego, o desemprego aumentou maciçamente nessa época. Muitas pessoas não tinham, se não tinham emprego, pararam de consumir, então houve uma diminuição do consumo no país também por causa dessa crise. Outra coisa que os Estados Unidos não fez, eles conseguiram, de certa forma, ajudar alguns bancos, algumas seguradoras, mas eles não acabaram com os empréstimos subprime. Então, é uma coisa que pode ocasionar futuramente, mais uma vez, algum outro grande colapso financeiro do país. A transferência de parte da produção industrial. Aí sim, em decorrência dessa crise, o que é que aconteceu com alguns setores da indústria nos Estados Unidos? Começaram a transferir sua produtividade para outros países. Eles começaram a fazer isso. Em busca de quê? De mão de obra mais barata, de certa forma, para começar a lucrar cada vez mais e tentar se reerguer, né? Aí tá falando aqui da questão do desemprego, houve um desemprego em massa, diminuiu o poder aquisitivo das pessoas, consequentemente o consumo, falei disso. Aí, uma parcela da população migrou para o Canadá, tentando uma oportunidade de trabalho e uma melhor condição de vida, para vocês verem como a situação foi bem difícil, né, em 2008. Muitas pessoas chegaram até a migrar para o Canadá. Agora vai começar a Europa. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Entre legalmente, não sei que sítios. Fronteira, acho que eu já mostrei isso milhões de vezes para vocês, que são minhas alunas há muito tempo, mas eu vou mostrar de novo. Fronteira entre Estados Unidos e México e fronteira Estados Unidos e Canadá. Não existe tanta vigilância, né, entre Estados Unidos e Canadá. Tanto controle severo, rígido. Outra coisa que eu não falei, mas acho que vocês já sabem que eu já devo ter falado em aula, é que uma das razões para que os Estados Unidos intervenha tanto nessa região aqui fronteiriça com o México é que boa parte também não só dos imigrantes que chegam nos Estados Unidos, mas ilegais, mas grande parte da droga, né, drogas que chegam ilícitas, que chegam nos Estados Unidos, também vem por essa região fronteiriça aí com o México. Então, outra grande preocupação é essa questão das drogas que os Estados Unidos têm. Então, aqui é a região fronteiriça entre Estados Unidos e México. Dá para perceber que o controle é bem severo, bem rígido, mas, em compensação, aqui é a separação entre uma das áreas aí de fronteira entre Estados Unidos e Canadá. E vocês percebem que não tem, né? Não tem esse controle rígido, severo, praticamente que existe entre Estados Unidos e México.